Muito boa tarde, caro telespectador. O Mundo Jovem desta semana já está no ar. Eu convido a si para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vilanculo Televisão. Não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos, para que eles também possam se inteirar de tudo quanto ocorre na nossa Vilanculo TV. O Mundo Jovem dessa semana recebeu um super, hiper, mega jovem este empreendedor que, portanto, vem partilhar aquilo que são as suas experiências no mercado laboral e não só. Portanto, eu convido a si mais uma vez para acompanhar o nosso programa até o fim. Neste momento, deixe-me aqui cumprimentar o meu convidado. Boa tarde e seja bem-vindo ao Mundo Jovem. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e saudar a todos os telespectadores, reiterar aqui a necessidade de seguir as páginas oficiais das redes sociais da Vilanculos TV. É uma referência a nível do distrito de Vilanculos e é um ganho como um meio de informação que nós temos para além das grades. Muito obrigado pelo convite. Certo, muito obrigada eu por ter aceito o nosso convite. Eu não tive assim a liberdade de poder apresentá-lo. Deixei isso ao seu critério, então pode aproveitar o instante para poder se apresentar. Obrigado. Meu nome é Isaac Justino Marzil, empreendedor do distrito de Vilanculos e ao mesmo tempo presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Vilanculos. Certo. Muito obrigada, Isaac, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E muito obrigada, caro telespectador, pela sua vasta audiência. Como eu disse a priori, nós hoje vamos falar das experiências que o Isaac tem ou teve no mercado laboral e não só. E como é que ele olha para as questões do emprego e desemprego para o jovem. Então, este é o espaço ideal para acompanhar até o fim. Bem, Isaac, antes de mais nada, eu gostaria de saber quem é Isaac. Bom, Isaac é um jovem empreendedor que nasceu em Massinga, veio a Vilanculos no ano 98 e precisamente no ano 2017 começou a empreender no distrito de Vilanculos. Ok. Tendo visto uma oportunidade no ramo gráfico, por acaso é a indústria na qual eu mais trabalho. A indústria é essa que nos anos 2017 estava a começar a emergir, porém estava a trabalhar de uma forma defeituosa porque tradicionalmente a nível do distrito de Vilanculos os que já estavam nesse ramo não pautavam pelo uso de máquinas industriais, assim posso dizer. Entretanto, na minha entrada no ano 2017, veio quebrar esse paradigma de uso de máquinas industriais nos serviços gráficos, o que me colocou num bom peso a nível do mercado, tendo eliminado aquilo que era a necessidade do mercado em geral. Vou aqui me referir naquilo que é o meu foco, me refiro às escolas, por acaso eu trabalho mais com as escolas. Então, vim eliminar ou vim trazer um pouco de sossego a nível da educação, porque na altura era necessário terem que, quer dizer, não sei se como fazer isso, terem que suprir com aquilo que é a sua necessidade de respeito aos serviços gráficos a nível da província de Maputo ou mesmo em Machixe. Então, vendo isso como uma oportunidade, vim a Vilanculos, aceitei o desafio colocado por mim mesmo, e instalei a primeira reprografia e deu certo. Não é fácil, como sempre. Não é fácil, se calhar é que se contar um pouco daquilo que foi a minha trajetória para instalar a minha primeira reprografia, assim posso dizer. Tudo parte de uma pequena conversa com uma senhora que faleceu há pouco tempo, chamada Tia Cristina. E, momento antes de eu entrar no ramo de empreendedorismo, eu prestava uma assistência técnica, assim posso chamar, a uma turma de faculdade que fazia ensino à distância em Massinga. Entretanto, naquele âmbito de eu ajudar os universitários, naquela altura maioritariamente composta por professores e diretores de algumas escolas, eu lhes ajudava a fazer trabalhos escolares
Entretanto, ficava aí uma brecha de onde é que poderiam imprimir os seus trabalhos. E daí a tia Cristina me disse, por que você não compra uma máquina? Então, nesse tom de brincadeira, acabou surgindo aquilo que são ideias em termos desses serviços gráficos, porque eles vinham fazer os trabalhos comigo, eu organizava os trabalhos, discutíamos sobre os trabalhos e levavam por meio de um flash e imprimiam em outro sítio. Então, até a Cristina perguntou-me, por que tu não fazes? Por que não compras uma máquina de impressão? Poderia aí já fazer o trabalho completo. Completo, nesse caso, sim. Por que não compras uma máquina de impressão? E os que estavam aí concordaram e chegaram já a comentar que, por acaso, há necessidade de se colocar esse serviço a nível do distrito de Vilanculos, porque uma boa parte daquilo que era a demanda das escolas não era suprido localmente. Okay. Foi daí que surgiu o desafio. Isso foi no ano de 2016. A conversa ocorreu no ano de 2016, nos finais do ano de 2016. E no ano de 2017, mesmo antes de ter aquilo que é o financiamento e a maquinaria, atrevi-me a ir na direção distrital de educação, na altura que eu estava lá, era o antigo edil da cidade, William Tuzinho, pedi, antes mesmo de fazer uma entidade, não é? Pedi em nome particular uma autorização, tendo-me passado de credencial que me autorizava a prestar serviço a nível das escolas secundárias de Vilanculos. Então, levei aquela credencial comigo e eu vi que tem que continuar. Não tinha nenhum tostão na altura. Uau. Eu percebi que eu tenho que continuar com aquilo. Então, fiz alguns contactos para Maputo, tive que viajar a Maputo. Aliás, eu só tinha 1000 meticais, não vou lhe mentir. Eu só tinha 1000 meticais no meu bolso. Viajei a Maputo, me encontrei com um amigo meu, que considero ele grande mentor daquilo que eu sou hoje. Encontrei-me com ele, falei desse projeto. Anteriormente falei com ele ao telefone, e ao telefone nós desenhamos um projeto grande, que envolvia até bibliotecas virtuais e tudo mais para as escolas, cujo foi esse projeto que eu submeti na direção distrital. Então, chegado lá, fui ter com ele, conversamos com relação ao projeto, ele fez o corte do orçamento todo, que veio se resumir eu ter que comprar uma máquina. E depois ele disse que agora não precisamos mais fazer parceria, você pode continuar sozinho. Okay. E eu já estava em Maputo. Só tinha 1000 meticais que era suficiente para a ida. E eu não tinha como voltar. Então... Na altura era 1000 meticais ida. Não eram 1200, 1100? Não, estava 1000 meticais. Exato, sim, estava 1000 meticais. Acredita que nem água eu comprei no caminho. Aquilo coincidiu dia 25 de dezembro. Eu saí daqui acho que dia 24 de dezembro. Porque eu estava empenhado em começar a operar. As aulas no italiano começaram no dia 15 de janeiro de 2017, porque coincidia com o censo populacional de 2017. Então tiveram que começar com um pouco de antecedência. Então passou o Natal viajando e com apenas 1000 meticais para pagar a viagem. A viagem, Meu Deus! Para a sorte eu tinha onde hospedar. Eu estudei Maputo por acaso, então tinha lá a casa de noite onde eu podia me hospedar. Então cheguei em Maputo com 1000 meticais. E olha qual é a sorte que eu tinha. A pessoa em causa, o meu amigo nesse caso, me abriu uma porta de alguém que poderia me vender uma máquina, não é? A prestações. Naquele momento ele fez uma chamada para alguém que poderia me vender uma máquina. E na casa vizinha da casa dele, vivia lá uma antiga vizinha minha, cá em Vilanculos, que quase que me viu a crescer, eu considero ela como uma irmã mais velha. Então, saí da reunião diretamente para a casa da irmã mais velha. Porque nem dinheiro de chapa eu já tinha para regressar à casa do meu tio. Exatamente. Então, fui ter com ela, não sei se posso falar o nome dela, é Mana Cíntia, nesse caso. Mana Cíntia. Então, eu fui ter com a Mana Cíntia, eu expliquei o que estava a acontecer. E, posteriormente, liguei para a minha mãe, a qual eu agradeço muito. No momento, minha mãe mandou-me 35 mil meticais, como empréstimo. Não é oferecido, não. Me mandou 35 mil meticais como empréstimo. E a Mana Cíntia, não recordo certo quanto é que ela me deu, mas entre 1000 a 1500 meticais, que foi suficiente para transportar a máquina de Vilanculos para cá
E o meu valor de transporte pessoal, quem me emprestou foi o meu amigo, não sei se posso falar nome. Pode. É o Osório. Ok. Osório Trigo? Não. Ok. É Osório Magul. Então, Osório Magul é quem me empresta dinheiro pessoal de chapa, não é? De transporte, estava 1.000 meticais. Ok. A Mana Cíntia emprestou-me 1.500 de transporte da máquina e a minha mãe emprestou-me 35 mil da primeira prestação. A máquina naquela altura estava a 75 mil meticais. Então, eu compro a máquina sem ao menos saber usar. Não sabia usar a máquina. Entretanto, quem me ensina a usar a máquina foi o meu primeiro funcionário. Ele já tinha conhecimento de como usar a máquina. Tudo quanto diz respeito a serviços gráficos foi o meu primeiro funcionário. Então, digo pela minha sorte, a sala em que eu fui ocupar na escola secundária de Mocoque, quando eu assinei o contrato, já tinha lá algum material de alguém que abandonou os serviços. Tanto que, no primeiro dia em que eu comecei a trabalhar, quando iam me mostrar a sala, a pessoa que me acompanhava naquele momento disse: jovem, você é muito novo para fazer esse trabalho. Nós vimos pessoas mais velhas que você nem ficaram 3 meses. Nem ficaram 3 meses. Eu disse: eu vou dar um jeito. Então, fui para lá, começamos a trabalhar, não vou mentir, tive dificuldades imensas, principalmente por causa da manutenção. Os primeiros 3 meses foram turbulentos, porque eu não sabia fazer a manutenção das minhas máquinas, era uma avaria de um momento para o outro. Comecei a trabalhar, com sorte a máquina era boa, então comecei a trabalhar e tive muito fluxo de clientes. Então, por tanto fluxo de clientes que eu tinha, chegou o momento das primeiras ACS. Naquela época era uma ACS, uma ACP, se não estou em erro. Então chegou o momento das primeiras ACS. ACS ou ACP, mas era uma avaliação provincial. E não consegui suprir a demanda da Escola Secundária de Mocoque e nem da Escola Secundária de Vilanculo. Por quê? Por falta de experiência. E eu vi aquilo como um desafio. Naquele momento, falei com alguns credores, amigos meus, me emprestaram 100 mil meticais. Então, fui adquirir a máquina já industrial, que é a linhagem que eu uso até hoje. Okay. Entretanto, isso passado uns 3 meses, adquiri a máquina industrial, comecei a trabalhar com a máquina industrial sem problemas algum. Onde é que eu vinha ter problemas era no quesito de manutenção. Sorte minha, pela minha forma de me relacionar com as pessoas, a pessoa que me vende as máquinas me dá o endereço de um mestre, não é? O meu amigo Madiba, nesse caso. Madiba vem para Vilanculos, repara a máquina e me instrui como é que se repara as máquinas. Gostou da minha forma de ser, como eu trabalhei com ele na altura, eu tinha por aí 25 anos. 25 ou se não 24 anos. Então, trabalho com Madiba, misturo como usar a máquina e misturo onde, porque o principal segredo daquelas máquinas são consumíveis. Me dá toda essa assistência técnica que me faltava naquela altura e de lá para cá comecei a trabalhar muito bem, porque eu já conseguia fazer a manutenção eu mesmo. Então foi aí que comecei a dominar o mercado, criei algumas desavenças, não vou mentir. Tinham lá na área externa da escola algumas reprografias naquele momento, que depois entramos naquele jogo de discussão de preço. Era 1.5, depois passava para o metical, só não se foi até os centavos, mas aí quem foi até o metical na tentativa de querer me combater, assim posso dizer. Mas a minha sorte é que eu usava as máquinas mais velozes de Vilanculos e com maior capacidade para sobreviver com aquilo que eram as necessidades do mercado naquela altura. Ok, então, tinha período pico neste caso, e sim o período morto, praticamente as crianças não iam mais à escola, estavam de férias. Como é que era naquele processo? Como é que conseguia, portanto, manter? Bom, eu não São por aí aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses de férias. Sim, como é que era esse tempo, esse período? Bom, não vou mentir, naquela altura o mercado era tão fértil, por acaso eram poucos concorrentes que tínhamos. Ok.
Então, a receita permitia-me ter um estoque suficiente para suprir com aquilo que era de férias. exatamente para fechar a produção, mesmo quando se tratasse de interrupção do ano letivo, mesmo quando se tratasse do final de ano, não tinha problemas alguns. Ok. Sim. Bom, então, de todo esse processo todo, desde o início até então, até todas as experiências que pôde adquirir, qual foi o maior aprendizado? Qual é a maior lição que pode tirar disso? Bom, a maior lição que eu tirei disso, que é a mesma que eu transmito para os jovens, é que não podemos desistir, não é? E sempre temos que começar. Eu aprendi isso no campo. Não basta só fazer o plano enquanto não tiver coragem de começar. Com pouco, mas tens que começar. Não precisa começar com muito, porque na maioria das vezes o que acontece é que a nossa sociedade no momento faz planos que envolvem altas somas de dinheiro, depois encarrega aquilo no processo de procura de financiamento, já acaba caindo na frustração, não é? Então, o maior ensinamento que eu tive no meu processo empresarial, eu posso dizer que é não ter medo de começar. Exatamente. E não ter medo de errar. Frisou aqui logo na primeira parte que a demanda pelos serviços lhe levou, portanto, a abraçar esta área. Mas hoje eu pergunto, valeu a pena? Valeu a pena, sim. Por quê? Digo que valeu a pena, sim, porque tudo que eu tenho agora é graças a esses serviços. Ok. Entrei no mundo empresarial graças a estes serviços. Benfeitorias que eu tenho, móveis e imóveis que eu estou a fazer, foi graças a esses serviços. Agora, por essa razão, eu digo, valeu a pena. O essencial é saber gerir o investimento, que esse é o calcanhar daqueles para muitos de jovens, principalmente numa fase inicial. É um erro que muitos de nós cometemos. Eu, em particular, cometi este erro várias vezes. Eu tive que aprender no terreno como reajustar a questão de literacia financeira. Literacia financeira, nesse caso. É uma coisa um pouco... Posso dizer, muitos dos nossos jovens não têm muito conhecimento no que diz respeito à educação financeira. E a maioria de nós aprendemos no terreno. E é um dos pontos que eu vou deixar aqui como conselho para jovens, nunca parar de aprender, ler com relação a matérias relacionadas à educação financeira. Exato. É muito importante. Hoje em dia as reprografias são enormes, são vastas. Como é que consegue lidar com a concorrência do mercado? É fazer o diferente. Ok. É fazer o diferente. Como é que eu digo que é fazer o diferente? No momento que eu entrei no mercado, eu pude perceber que todos estão a fazer a mesma coisa. Então eu tinha que fazer o diferente, que é oferecer novas soluções para o mercado. Não é? Então é isso que eu fiz e é isso que eu pretendo fazer nos meus próximos investimentos. Pretendo fazer a diferença, sair um pouco de fora do comum. Não é? Se for a prestar atenção, a maior parte das reprografias tem o mesmo tipo de, posso falar em termos de maquinaria, tem o mesmo tipo de maquinaria. Não é? Eu até que entendo, custos relacionados à manutenção são mais elevados quando usa as máquinas mais profissionais. Entretanto, eu pauto por usar máquinas mais profissionais para os clientes mais exigentes. Então, automaticamente eu faço a diferença. Em suma, pauta pela qualidade. Pela qualidade, sim. Muito obrigada, Isaac. Bem, caro telespectador, nós vamos a um brevíssimo intervalo. Já estaremos de volta, portanto, não saia daí. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online.
estamos de volta para a nossa segunda e a última parte do nosso programa, caro telespectador. Se acaba de entrar, por favor, subscreva-se ao nosso canal e ative aí o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vilancourt Televisão. Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos, para que eles também possam se inteirar de tudo quanto ocorre na Vilancourt TV. Estamos aqui com Isaac Massive, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Vilancourt, que, portanto, vai nos falar da sua trajetória ou das suas experiências como empreendedor ou no mercado laboral e também nos falar dos desafios que o jovem empreendedor enfrenta. Portanto, caro telespectador, mais uma vez convido-se para acompanhar. Bem, Isaac, muito obrigada por partilhar aquilo que são as suas experiências, como iniciou, quais foram os desafios e o maior aprendizado, a maior lição que tirou disso. Mas agora, como presidente, vamos falar daquilo que é a realidade que nós hoje enfrentamos ou que todo jovem tem enfrentado no mercado laboral. É sabido que Moçambique possui um déficit elevado do emprego formal para o jovem e, por isso, opta por mesmo incentivar o jovem a empreender. Mas como é que olha para essa situação? Como é que olha para aquilo que é o emprego formal para jovens, para aquilo que é o empreendedorismo para jovens e para aquilo que é a realidade que Moçambique, no seu todo, possui para todo jovem? Bom, obrigado. Vou começar a explicar aqui a essência do que é uma Câmara de Comércio, especialmente a Câmara de Comércio e Indústria de Vilancourt. A Câmara de Comércio e Indústria de Vilancourt é uma agremiação composta por vários empresários que exercem suas atividades a nível do distrito de Vilancourt, como tem como um dos objetivos principais defender os interesses do empresariado local. Okay. E nesse âmbito de defesa dos interesses do empresariado local, pautando muito pela questão de abertura de espaço para parcerias e tudo mais. Então, olhando para aquilo que é o panorama econômico a nível do distrito, aliás, do país no geral, o distrito de Vilancourt em particular, não tem sido um cenário muito fácil para os empreendedores exercerem as suas atividades a nível do distrito. Isto porque vou contar aqui primeiro pela questão da legalização de uma entidade. A questão da legalização de uma entidade tem sido um pouco complexa para aquilo que os empresários, os empreendedores, novos empreendedores gostariam que fossem, né? Envolve muitas etapas, cujo cada etapa tem sua dificuldade, sendo que a mais simples delas, posso dizer, assim dizer, que é a questão do NIT. Mas as demais etapas, em algum momento, são colocadas em contrapartida ou com uma pequena dificuldade causada mesmo pelas pessoas que lá estão, não é porque o próprio programa, assim como foi desenhado para complicar o processo. Isto me refiro porque tem determinadas etapas, tem determinados documentos que, se não for a falar com um homem, não vai ter com facilidade. Então, esta questão é uma questão que coloca muitos empresários ou muitos empreendedores a gastar no que diz respeito a exercer as suas atividades, pautando mesmo pelo exercício de atividade no setor informal, para além do setor formal. E esse é um dos grandes desafios que temos. Para além desse, temos também um desafio que, como Câmara de Comércio, identificamos no momento, mas esse desafio abrange um pouco aos empresários que já estão em atividade há um tempo, mas também aos recentes, que comporta a questão da indústria de transformação, manufaturação e produção. Me refiro fabrico no seu todo. Temos aquilo que nós chamamos de certificação ISO, não é? Que é colocado pela Organização Internacional de Padronização, na sigla inglesa ISO. Essa questão de certificação ou certificado ISO 9001, ISO 2000, 45000, tem sido calcanhar daqueles para muitos, mas muitos empresários a nível nacional, não é só em Vilancourt, a nível nacional, levando em consideração altos valores envolvidos para poder ter um determinado ISO. Tanto que estamos neste momento a desenhar um pacote de propostas
para o Ministério da Indústria e Comércio, no sentido de como é que a nível nacional podemos ultrapassar essa questão. Porque, no nosso entender como os empresários, especificamente do distrito de Vilanculos, não se justifica que a gente possa se basear naquilo que são os padrões ocidentais, porque essa questão do ISO foi mesmo desenhado nos anos 1700 e tal pelo Bloco Ocidental para limitar o Bloco Oriental e desenvolver nas suas indústrias, não é? Então, estamos a desenhar aqui uma estratégia de poder convencer ou colocar como sugestão o Ministério da Indústria e Comércio, que é ela que vela para essa questão do ISO por parte do INOIC, para ver como é que podemos contornar numa forma em que, a nível nacional, termos nossos padrões que se adequam a condições de vida ou às condições reais do nosso país, sem ter que levar em consideração as condições da Europa, as condições da América, que são mais desenvolvidos do que nós. Então, se quisermos seguir as condições da Europa para fazer uma atividade aqui, não vai ser nada fácil. Não é? Porque eles já estão mais industrializados, eles estão na quarta... mais avançados. Sim, estão na quarta revolução industrial e nós ainda estamos na segunda revolução industrial. E essa segunda revolução industrial é mais defeituosa. Então, fica complicado, temos que acompanhar um passo de quem está na quarta revolução industrial, enquanto nós ainda estamos na segunda revolução industrial. E o último desafio que tem sido, neste exato momento, o calcanhar daquilo para a maior parte dos investidores, se formos a prestar atenção, muitos dos investidores que existem, não é? Têm como cliente principal o Estado. E o Estado é aquele que, para efetuar os pagamentos, é um processo não tem sido fácil. É um processo tanto. Então, esse também é um dos desafios, né? No sentido de convencer o setor estatal a primar pelo rápido desembolso dos fundos para que possa pagar as suas dívidas com os empreendedores, porque aqui nos colocam numa situação em que exige que a gente pague IVA a tempo e hora, enquanto o próprio Estado leva mais que um ano, se calhar, para pagar as suas despesas. Não é? E esse pormenor é um pormenor que também coloca muitos empresários fora do jogo, porque o empresário entra contra a euforia, apanha um contrato de 600, 700 mil com o Estado, diz que acordei, enquanto na verdade não acordou. Não é uma tarefa fácil ter que prestar serviço ao Estado. Então, de uma forma resumida, os desafios que existem nesse momento, a nível, assim arrisco a dizer, a nível nacional para os empreendedores, é claro, para médias e grandes empresas existem outros desafios, mas para micro e pequenas empresas são estes desafios. Agora, no setor, no caso específico de Vilanculos, acrescento mais um desafio, esse já não é nacional, é mesmo de Vilanculos, que estamos a trabalhar justamente com o governo local, assim como o Ministério do Comércio, no sentido de cada empresa que presta serviços de Sazol possa se associar a uma empresa local. Não é? Tem que ser uma obrigação. Nós estamos a trabalhar no sentido de que isto tem que ter uma obrigação. Isto porque para permitir que, num determinado intervalo de tempo em que aquela empresa local está a trabalhar juntamente com uma empresa multinacional ou nacional, mas já desenvolvida, e a empresa local possa ter experiência de como trabalhar naquela determinada área, para que no próximo concurso que for a ser lançado, a empresa local tenha capacidade de ser competitiva. Então, esta é uma das estratégias para vencer o cenário atual, né, que o jovem tem vivido atualmente. Exatamente. O cenário atual que se observa principalmente nas pequenas e médias empresas. Maravilhoso. Mas como é que tem sido lidar com essas regras todas? Assim posso assumir a questão da certificação, legalidade, impostos. Como é que tem sido lidar com toda essa realidade? Bom, não é nada fácil. Como sempre, nunca foi fácil. Principalmente quando o assunto são impostos, né? Muitos dos empresários começam com fria, mas quando já entra no terreno, começa a ver o valor que vai ter que entregar ao Estado, fica com aquele receio de não entregar. Conclui que não pode entregar ao Estado e, consequentemente, já começa com penalizações e, num pouco intervalo de tempo, vai ter que encerrar as suas atividades, porque não tem sido fácil. Mas esse é um processo que nós, como empresários, temos que considerar isso normal. Isso é uma coisa que é global.
Os impostos são globais, todo mundo tem que pagar impostos, por acaso o Estado sobrevive na base dos impostos, mas também chamamos a atenção ao Estado no sentido de cumprir com aquilo que são as obrigações, para que o empresário também possa cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Certo. Mas é possível o jovem crescer nessas condições? É possível, sim. A título de exemplo, sou eu, cresci nessas condições. Nada é impossível, não é? É possível, sim. Qual é o segredo para crescer neste ambiente? Primeiro é que tem que ter alguma referência no mercado. Onde é que você quer chegar e de onde você está a partir. Tem que ter com quem você se inspira e conversar com quem está à frente, como é que o mercado funciona. Segundo, conhecer seus limites no que diz respeito a concursos públicos que são aí colocados. Por que eu digo sempre concursos públicos? Nós, empresários e vilancões, poucos somos aqueles que nos damos serviços um ao outro. Ok. O maior nosso patrono aqui no distrito de Vilanculos tem sido o Estado. Fora das instâncias hoteleiras, tem sido o Estado. Não é? O segundo são as instâncias hoteleiras. E depois é que vem o Estado. Aliás, primeiro é o Estado, segundo é que são as instâncias hoteleiras. Então, eu sugiro vivamente que os empresários devem calcular aquilo que são as suas capacidades. Não é? No meu caso particular, não ia querer concorrer no concurso que está avaliado por aí, o material que eu tenho que fornecer está avaliado em 10, 15 milhões de meticais. Não vou me atrever. Exatamente. Porque eu sei muito bem que não vai conseguir suprir. E se eu conseguir suprir, significa estar a cortar aquilo que é o meu fluxo de caixa. Não é? Porque o que é que eu tenho que fazer? Tenho que concorrer a um concurso que eu saiba que, mesmo prestando aquele concurso, fico com liquidez suficiente para manter o meu negócio a fluir, sem depender daquele pagamento, porque não se sabe quando é que virá aquele pagamento. Exatamente. Sim. Mas outra questão é a questão do financiamento, que tem sido um fator também difícil para o jovem começar uma coisa, neste caso. Exato. A questão de taxa de juros cobrados também não tem sido fácil. Como é que olha para esta situação? Como é que o jovem pode vencer este fato? Essa questão de financiamento é uma questão um pouco complexa. Digo isso porque muitos de nós jovens gritamos queremos financiamento. Mas para termos financiamento temos que obedecer algumas regras. Exato. Primeiro existem os bancos. Segundo, existem microcréditos e variados tipos de microcréditos. Entretanto, com base nos fundos do Estado, existem métodos de financiamento, mas são mais morosos que... Bom, eu em particular ainda não vi nenhuma janela de financiamento que tenha me beneficiado a nível do Estado. Entretanto, quanto aos bancos, o financiamento existe, mas o que acontece com os empresários é que as exigências colocadas pelos mesmos, pelos bancos nesse caso, o nosso empresário não está capacitado a fornecer, não reúne esses requisitos. Um dos principais requisitos que o banco exige, de uma forma geral, é um imóvel como garantia. Exatamente. Todo empreendedor, numa fase inicial, não detém um imóvel para entregar como garantia a um banco. Me refiro o sistema formal de crédito, banco e tudo mais. Então, os empreendedores não detêm condições para poder ter. Segundo, é organização documental, não é? O fluxo de caixa. O empresário, a banca exige todas essas coisas. Contabilidade organizada. Muitos dos nossos empresários não têm esses documentos. Já tivemos cá algumas oportunidades de financiamento por parte da banca, por parte de projetos alinhados com a banca, mas muitos dos nossos empresários não reuniam requisitos. Então, bom, há dois fatores. Primeiro, é que o banco não quer perder dinheiro. Mas também, outro lado, é que o banco tem que confiar no empresário. Não é tanto que existe aquele, no último pronunciamento de pacote de medidas de acelerações econômicas, surgiu aquilo que são fundos de garantia, 300 e tal milhões de dólares,
que vão servir como fundo de garantia para os bancos poderem dar crédito aos empresários. Uma das propostas que nós demos, a senhora agora é diretora nacional do Gabinete de Reformas das Atividades Econômicas, colocamos essa questão de garantias. Os empresários, a maior parte dos empreendedores, novos empreendedores ou micro e pequenas empresas, não dispõem de garantias de imóveis para apresentar não dispõem de imóveis para apresentar como garantias à banca. Então, essa é uma equação que tem que ser reajustada. O fato esse que no pronunciamento de financiamento pelo parte do BNI, depois do ciclone, sim, muitos de nós em Vilanculos não tínhamos condições de concorrer porque não reunimos requisitos. Então, em jeito de conselhos, minimamente, em forma documental, sugiro que os empresários comecem a organizar. Okay. Porque, na verdade, são muitos empresários que não estão com toda a documentação organizada. Sim. Então, a documentação, as exigências feitas pelos bancos também têm sido também fatores que contribuem para que a disponibilização de fundos não seja assim de forma fácil. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Isaac. Mas tem outra questão aqui. Como é que olhas para os círculos universitários, né? De forma a termos mais jovens conscientes que queiram, portanto, abraçar o empreendedorismo ou iniciar uma pequena e média empresa ou uma pequena empresa na fase inicial, uma pequena empresa. Como é que olhas para os ciclos universitários? Será que elas são importantes para levar ou para colocar o jovem no mercado laboral? Bom, as faculdades são importantíssimas para esse fator. Tanto que há dias atrás estávamos a discutir sobre uma probabilidade de se introduzir a nível do distrito de Vilanculos, poderia-se retirar a cadeira de agropecuária e introduzir-se empreendedorismo. Correto. Estávamos a discutir esse fator aí. Porque nas zonas urbanas, a agricultura é mais para as zonas suburbanas, está claro. Agora, nas zonas urbanas funcionam mais os negócios. Não é? Então, as faculdades têm um papel importantíssimo no que diz respeito à indução dos jovens ao autoemprego. E não apenas os jovens depender do emprego, como quem diz, mas também pautar pelo autoemprego. Isto porque é a partir ainda da formação que pode-se educar ao jovem que, ao sair daqui, não dependa especificamente de bater porta numa determinada empresa. Que não tenha medo de sujar as mãos e não tenha medo de começar de baixo. Porque o que está em causa, a nossa doutrina, posso assim dizer, a nossa crença popular, que quando alguém é licenciado já tem assim algumas regalias já pré-estabelecidas pela sociedade, que não pode mais sujar as mãos, já está num outro estatuto, mas na verdade não funciona assim. Eu estou aqui, ainda não concluí a minha licenciatura, mas já tenho alguns funcionários meus que concluíram a licenciatura. Exatamente. Então, não posso assim dizer que a faculdade tem um papel importante e sugiro vivamente que se pense na necessidade de se criar incubadora de negócio dentro das faculdades. Eu já visitei uma incubadora de negócio na Faculdade Eduardo Mondlane, em Maputo, mas eu acho que é um cenário que tinha que se replicar, não é? Na nossa faculdade ISUDER, mesmo nas escolas secundárias. Exato. Tem que se colocar lá as incubadoras de negócio. No âmbito daquele curso que alguém está a fazer, o que é que poderia projetar como um futuro negócio? Exatamente. Mas eu lembro muito bem para o caso da ISUDER, quase todos os cursos lecionados naquela faculdade têm aquilo que é a cadeira empreendedorismo. A pessoa está a fazer o curso e também está a ter a cadeira de empreendedorismo para ver como é que vai ter criar o autoemprego com base naquela cadeira, né? Talvez a substituição da cadeira de agropecuária seria nas escolas secundárias. Nas escolas secundárias. Mas também a agropecuária eu acho que é um ramo que pode vir a ter saída, talvez olharmos para aquilo que é a demanda ou a necessidade do mercado consumidor aqui em Vilanculo. Temos muitas lagoas, temos
Talvez o que nós não temos é a maquinaria, o que é um processo muito difícil para começar, neste caso. Bom, sem dúvida nenhuma, Sim. a agricultura é a base do desenvolvimento. Por que que eu em particular sugeri a alteração? Olhando aquilo, vou dar exemplo concreto, a escola secundária de Mocoque. Ok. Bom, para questões práticas, não apresenta assim condições necessárias para que um aluno possa desenvolver conhecimento na matéria da agricultura. Exato. Exatamente. Porque, primeiro, baseia-se naquelas que são as estações do ano, para questões de produção. Segundo, limitações no orçamento da escola para aquisição de insumos, de material, tudo que é necessário para uma agricultura minimamente mecanizada, porque agora temos que falar de agricultura mecanizada. Ok. Então, a escola por si só, desculpe se eu estiver aqui a falar demais, mas eu tenho que aqui confessar que não dispõe daquelas condições para um aluno sair daí com orgulho de que tive a cadeira da agropecuária e poder aplicar em um determinado... O que nós temos somente é a teoria, não temos a prática exato. no verdadeiro sentido para oferecer ao aluno. Exato. A prática lá oferecida, bom, são 2 ou 3 vezes por ano, Ok. regar aquilo, regar isto, isso todo mundo sabe, mas no que diz respeito à agricultura propriamente dita, algumas escolas secundárias a nível do país não fornecem condições. Principalmente as escolas urbanas, Ok. né, que têm um campo limitado. Então, para esses casos, eu acho que deviam substituir por empreendedorismo, porque empreendedorismo é a mentalidade da pessoa. Então, uma determinada sala já é suficiente para moldar o pensamento de alguém na matéria de empreendedorismo. Certo. Exato. Muito obrigada, Isaac, mas o tempo já nos foge. Talvez marcarmos um outro programa para discutirmos mais sobre essas questões do empreendedorismo, a falta de emprego, desafios que os jovens têm enfrentado no mercado consumidor. Bem, o nosso programa para por aqui, mas antes disto, vou pedir aqui ao Isaac para que deixe uma mensagem de reflexão a todos os jovens que neste momento acompanham o programa Mundo Jovem. Bom, para todos os jovens que acompanham esse programa, primeiro eu quero dizer que temos que começar de algum lugar, não possamos só depender de bater as portas para termos empregos, temos que ser corajosos e o maior erro que um ser humano possa cometer é ter medo de errar. Não podemos ter medo de errar. Exato. Então, o resto se ajusta no terreno. Certo. Não existe escola perfeita para empreendedorismo, porque cada desafio é um desafio. Não é? O que é importante é consultar com que já estão no terreno há muito tempo para cada desafio e procurar saber como que a pessoa ultrapassou um determinado desafio. E dessa forma faz a sua carreira. Certo. E quem queira, portanto, talvez exista alguém que se inspirou no Isaac, talvez queira ter algumas aulas ou um know-how de como é que pode ingressar no mercado laboral, quais são as estratégias e tal, como é que pode fazer isso? Bom, também pode aproveitar um instante para mandar abraços e beijos para todos que acompanham o programa neste momento. Bom, para quem quer, para cá já existem pessoas que se inspiram em mim, alguns já vieram até a mim, mas para quem quer, se calhar, ter alguma conversa em particular, conhecer melhor a minha história, pode me contactar, dirigindo-se a algumas das minhas reprografias, com referência aqui na cidade, a Escola Secundária de Vilanculos, a Escola Secundária de Mocoy. Dirigir aqui os meus abraços à minha família e à minha mãe, que foi um pilar tão importantíssimo no meu percurso de empreendedorismo, aos meus amigos Osório, ao Mantujo, que foi o meu mentor, e todos aqueles que nos assistem nesse momento. São muitos, não posso aqui conseguir mandar um forte abraço para todos que acompanharam esse programa. Certo. Mais uma vez, muito obrigada a Isaac por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por partilhar aquilo que são as suas experiências, o seu conhecimento e tal, por deixar ficar aquilo que é o know-how de como as pessoas podem ingressar e qual é a real situação que nós hoje estamos a viver naquilo que diz respeito ao mercado laboral. Bem, caro telespectador, o Mundo Jovem fica por aqui com a promessa de voltar para a semana com mais assuntos interessantes. Beijos e até a próxima.
say what?